Muito bem, senhoras e senhores, hoje é dia de placa de vídeo aqui no Loop Infinito com a nossa primeira análise de uma GPU da série 40 da NVIDIA. E nós temos aqui na bancada ninguém menos do que ela, GeForce RTX 4090, esse tijolo exagerado de desempenho gráfico. Nós temos aqui o modelo da MSI Gaming X Trio, já teve um unboxing aqui no canal e hoje eu posso contar um pouquinho mais sobre os resultados dos meus testes, comparando também com a GeForce RTX 3090 Ti. E eu sei que muitos de vocês estão olhando a 4090 e falam, meu, isso aí é um exagero, pra que eu vou ver isso? Mas fica aqui no vídeo porque essas evoluções da série 40 não estarão presentes só na 4090, mas sim também na 4080, depois na 4070 e também na 4060, eventualmente, que deve ser mais acessível pra galera. E olha só, as melhorias estão bacanas, tanto em desempenho quanto eficiência energética. Então senta que lá vem a análise de GPU com vários testes de jogos em 4K e alguns benchmarks. E olha só, como vocês comentaram no vídeo de unboxing, essa placa ela é realmente monstruosa. Olha o tamanho dessa marmota. Uma placa gigantesca que provavelmente vai fazer você repensar o seu gabinete para poder instalar. Mais uma vez eu estou usando aqui um case aberto para essa demonstração, mas ela faz jus a esse tamanho monstruoso, entregando um desempenho altíssimo e um salto muito maior do que eu percebi da série 30 para a série 20. Parece que essa série 40 realmente tá bem legal mesmo. Para a galera aí que estava na 1060 aguardando para fazer um upgrade, espera a 4060 aí que vai ser muito legal. Se eu tivesse que resumir a minha sensação até agora, né, com base nos testes da 4090, eu diria que a série RTX 40 ela está entregando um salto considerável de desempenho em relação à geração anterior, graças à nova arquitetura Ada Lovelace, né, que desceu aí a litografia no processo de fabricação de 8 para 4 nanômetros e também mais eficiência energética. Ou seja, essa placa aqui, em relação à geração anterior, entrega bem mais desempenho, consumindo em muitos casos menos energia. Então é um avanço bem considerável, um avanço bem legal. E assim, a 4090, ela é para quem... Ela vai além do gamer, na minha opinião. Ela é uma placa que também entrega um desempenho gráfico em produtividade muito legal, que eu vou comentar aqui nesse vídeo também. E obviamente é para quem quer jogar, eu não vou falar acima do 4K, mas é isso, é acima do 4K, 1440p no mínimo. Ninguém vai comprar uma placa dessa para jogar em 1080p, a menos que você tenha um monitor de 1000 Hz, aí pode ser interessante. E também com uma GPU que tem o preço sugerido pela NVIDIA aqui no Brasil de R$15 mil. Certo que eu vi algumas lojas ali vendendo um pouco abaixo, mas ainda assim, acima de R$10 mil não é para todo mundo. Mas em toda a nova geração de GPUs é muito interessante a gente saber qual que é o teto do desempenho, até onde vai. Porque também é interessante a gente saber o chão, né, onde está a base disso tudo, para você tomar a melhor decisão na escolha da sua GPU. Então o meu trabalho aqui hoje é mostrar um pouquinho da evolução da RTX 4090 e como isso pode vir também na 4080, na 4070, na 4060, para você escolher a melhor placa aí para o seu futuro setup. E aliás, eu dei sorte, hein? Dei sorte que só a minha chegou aqui para os testes. A alfândega parou da galera aí, então baita responsa trazer essa análise aqui para vocês. Eu vou tentar não cometer nenhuma atrocidade. Eu acho que hoje eu não vou testar ela no Threadripper falando que é a melhor CPU para testar jogos. Eu aprendi um pouquinho já. Pouquinho. E por falar nisso, eu quero explicar um pouquinho sobre a metodologia dos meus testes. Eu tive aí mais ou menos 50 horas para testar esse setup e fazer os testes, e eu foquei em testes em 4K, jogos em 4K. Também testei DLSS um pouquinho e produtividade, mas a maioria dos resultados que vocês vão ver aqui são testes de jogos em 4K. Até porque, se você jogar em 1080p, acontece isso daqui, ó. Olha lá, mais de 600 FPS. Quadros por segundo ilimitados. A gente sabe que a maioria das pessoas não vai comprar uma 40. A maioria das pessoas não vai comprar uma 4090, mas se comprar, não vai ser para jogar em 1080p. Então eu foquei aí no tempo limitado que eu tinha, os testes em 4K, contudo no máximo que essa GPU aguenta, ó, muito bem, vocês já vão ver. Então, eu fiz alguns testes aí e o meu foco foi esse, né? Testar a 4090, comparar com uma 3090 Ti, que aliás, a NVIDIA mandou pra gente essa Founders Edition, só pra gente produzir esse vídeo aqui. Então, muito obrigado aí, NVIDIA. Desculpa que a placa tava ao contrário até agora no vídeo, mas tudo bem.
E o nosso setup hoje é, na verdade, o último PC que nós montamos aqui no canal. Olha aí, nós temos um Ryzen 9 7950X da Asus ROG Crosshair X670E Hero. Estamos trabalhando aí com 64 GB de memória RAM, 4 módulos aqui Kingston Fury. Eles mandaram pra gente aí essa memória DDR5, que é a mais nova deles com RGB, que é a Kingston Fury Renegade DDR5 RGB, com um novo estilo de iluminação e uma velocidade máxima aí de 6.400 megatransfers por segundo. Aqui está rodando em 6.000, foi o que eu consegui colocar para rodar de uma forma estável aí num primeiro teste. A CPU está sem nenhum overclock e nós temos também SSDs NVMe. Eu estou usando dois SSDs Kingston e o principal é um Kingston Fury Renegade também. Vou deixar o link aí desses produtos na descrição. O case aqui é o Master Frame 700 da Cooler Master, um outro case aberto aí que é muito bom para esse tipo de teste. Então esse é o nosso setup de hoje, lembrando que o 7950X da AMD, já teve um vídeo aqui sobre essa montagem no canal, mas foi a minha escolha por ser a CPU mais potente para jogos no mercado hoje, né, até o momento da gravação desse vídeo. Daqui 2 semanas essa história pode mudar com 13.900K, mas por enquanto é esse cara aqui. E nós temos de brinde aqui a heresia, ó. Se eu selecionar a GPU 1, nós temos uma GPU AMD, junto com uma GPU da NVIDIA. Ai, testes invalidados, tem GPU da AMD aí. E por fim, uma coisa muito importante é que quando a gente recebe uma placa dessas antes do lançamento para testar, o driver, o software controlador que vem, ele é beta, ele não é o final ainda. E com isso, vem alguns bugs, alguns recursos faltando e muitas, mas muitas telas azuis do Windows. Então, isso daqui que a gente faz no primeiro dia é mais para ter uma referência. Geralmente isso melhora ao longo do tempo, né? Passa umas 2, 3 semanas, os drivers melhoram bastante, uma coisa que a Intel tá precisando fazer agora, né, com as Intel Arc, que também vai ter vídeo aqui no canal, mas hoje esse vídeo é mais uma referência, porque o teste real é com o driver final e a gente vai refazer isso mais pra frente, a gente vai cobrir aí os próximos lançamentos com mais, ó, vai nascer esse laboratório de testes do Loop Infinito, fiquem ligados. Então, vamos lá. Desempenho de jogos em 4K. E para agradar quem gosta de detalhes, eu fiz questão de capturar todos os testes aqui para vocês, tanto com a 3090 Ti à direita, quanto com a 4090 à esquerda, trazendo aí mais informações para a gente fazer uma análise bem legal. Todos os jogos foram rodados com tudo no talo. E também vocês vão ver aí na tela sempre o preset que a gente utilizou, geralmente a gente colocou no máximo e habilitou o Ray Tracing quando ele não estava habilitado por padrão, para testar todas as configurações no máximo aí nessa placa, e também colocamos a média de quadros por segundo escrita ali ao final do nosso teste, que não necessariamente condiz com a média daquele trecho, mas é a média que a gente registrou. No geral é sempre bem parecido. E também recomendo, para quem quiser ficar atento aos detalhes, percebam como o 1% Low da 4090 está bem mais estável do que o da 3090 Ti ao longo dos testes. Vamos lá. E aqui nós temos o Shadow of the Tomb Raider e vocês estão vendo aí que logo de cara, nesse primeiro teste, já dá para ver que a 4090 está entregando bem mais desempenho. Quando a gente considera a média de quadros por segundo, no final eu tive um ganho aí em torno de 71% de uma GPU para outra. E olha só, com a 4090 consumindo menos e com uma temperatura mais baixa. Então essa é a história da eficiência energética, 70% a mais de quadros por segundo nesse primeiro teste, com um consumo de energia inferior e também com uma temperatura mais baixa. É claro que eu preciso deixar claro aqui antes da gente continuar que eu estou comparando uma placa de vídeo da MSI com uma Founders Edition da NVIDIA. Esse teste, né, esse comparativo, ele não é 100% justo, mas é o que eu tenho para hoje, então eu vou considerar isso. Nosso segundo teste foi no Red Dead Redemption 2, rodamos aí também um benchmark integrado do jogo e aqui nós também vimos um ganho considerável aí no desempenho, porém um pouco mais modesto, em torno de 53% a mais em termos de quadros por segundo, também consumindo menos energia e com a temperatura mais baixa. E no God of War, no preset Ultra, mesma história. A gente tem um ganho aí em torno de 50% a mais de quadros por segundo, com mais eficiência em termos de consumo de energia e temperatura. E no Cyberpunk, no preset Ray Tracing Ultra, de noite aí, dando um rolê
pela cidade. Finalmente conseguimos passar de 60 quadros por segundo no 4K com tudo no talo. Um aumento aí em alguns momentos, né, tirando a média, que chegou a 76% de desempenho a mais nos nossos testes. E aí nós temos um jogo que pega mais pesado nessa história do Ray Tracing. E infelizmente eu não pude testar aquele modo Overdrive que a NVIDIA mostrou, né? Que tem mais Ray Tracing ainda no Cyberpunk. Isso porque esse modo não estava disponível nem na versão beta que nós recebemos aqui para testar essa placa. Apenas o DLSS 3 estava disponível, mas eu vou comentar daqui a pouco, ele também não funcionou ainda. Mas enfim. Agora, no Control, uma cena inédita, sem DLSS, sem escalonamento inteligente e Ray Tracing no máximo. Finalmente conseguimos mais de 60 quadros por segundo no 4K. Então vocês estão vendo aí que teve um desempenho na média de quadros por segundo, também proporcional ao que a gente está vendo aí nos outros testes e finalmente rodando a 4K 60. E agora um jogo de corrida, algo que vocês pedem muito para eu testar aqui no canal, nesses testes de GPU. Nós temos aí o Forza Horizon 5, rodando aquele teste gráfico, né, que também é um benchmark integrado no jogo. E esse foi o jogo que a gente conseguiu um desempenho mais alto na RTX 4090, né, dos jogos AAA, que a gente considera aí os jogos mais pesados. A gente atingiu em alguns momentos aí mais de 150 quadros por segundo, representando aí também um ganho de em torno de 73% em relação a 3090 Ti, né, quando a gente fala dos quadros por segundo, e também consumindo menos, porém nesse teste específico com a temperatura das duas GPUs um pouco mais próxima do que nos outros testes. E até agora, nesses testes aí de jogos em 4K, a gente está vendo uma certa consistência no aumento de desempenho, de 50% a 70% a mais de quadros por segundo, consumindo menos energia, com menos temperatura. Então, tá aí. Essa é a grande vantagem dessa nova arquitetura e é por isso que eu disse que o salto está sendo maior, na minha opinião, né? Tô com a impressão de que está sendo bem superior da série 30 para 40 do que para 20 para 30, né? Mas continuamos, ó, não acabou ainda. Nós temos aí o nosso próximo jogo da lista, falei do Forza Horizon 5, temos também o outro Horizon, o Zero Dawn, que na qualidade Ultimate, a RTX 4090 também entregou em torno de 50% a mais de quadros por segundo em relação à geração anterior, com a mesma eficiência que eu acabei de comentar. E eu também testei o Metro Exodus, que sempre foi um dos jogos mais pesados quando a gente testou o desempenho gráfico aqui no canal, e eu usei aquela versão Enhanced, que é ainda mais pesada, né? Uma versão aí com os gráficos aprimorados. E na configuração Extreme em 4K, eu registrei aí o maior salto de desempenho em relação a 3090 Ti e a 4090 quando a gente fala de jogos em 4K. No fim, a média de quadros por segundo foi 78% superior. Na 3090 Ti eu tive um resultado de 40 quadros por segundo e na 4090 71 quadros por segundo, ou seja, quase dobrou o desempenho. E enquanto o modo Ray Tracing Overdrive do Cyberpunk 2077 não é liberado, a gente testou o Minecraft RTX. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi esse jogo rodando na minha frente. Mas tá aí, no caso desse fenômeno criado exclusivamente para o Ray Tracing, a gente vê um aumento no desempenho mais moderado, em torno de 33% a mais de quadros por segundo, passando aí de uma média de 90 para 120 FPS na RTX 4090, mas também com uma temperatura muito próxima, porém com um consumo de energia mais baixo. E para não dizer que a gente só testou jogos AAA, os jogos mais pesados, eu testei um jogo competitivo também. Coloquei um CSGO aqui pra gente ver qual é que é o resultado. E na verdade ele foi muito próximo, né? Eu diria que aí a gente tem mais uma limitação da CPU e o que está acontecendo ali no jogo naquele momento, né? Até registrei um pouquinho a mais aí de quadros por segundo, mas apenas 2% a mais. Para comparar também, né, nesse Arms Race do CS, eu coloquei em 1080p. E o resultado foi o mesmo.
de 300 a 400 FPS. No CS é dependendo de onde você está olhando. Se olhar para o céu, chega em 1000 quadros por segundo, né? Mas aí a gente está falando de um jogo que é mais CPU bound, né? Ou seja, ele está mais preso ao desempenho da CPU. Inclusive, quando ele rodou em 1080p, o uso da 4090 caiu de 90% mais ou menos para 40%, entregando a mesma média de quadros por segundo, né? Então, é isso. Quando a gente fala de desempenho 1080p com a potência das CPUs que a gente tem hoje no mercado, mesma coisa. Em termos de consumo de energia durante os jogos em 4K, vocês viram que o resultado se manteve mais próximo aí dos 400 watts. Ocasionalmente bateu aí 450, eu acho que o pico registrado aqui foi 453 watts, mas isso é o que eu tenho na medição do software, dos sensores. Infelizmente hoje eu não tenho nenhum instrumento de precisão para saber exatamente quanto que a fonte está puxando, então a gente só tem essa métrica para analisar. E a temperatura, assim, raramente passou de 70 graus. Então esse dissipador gigantesco que nós temos nessa placa, que transforma ela num tijolão, está fazendo um ótimo trabalho. Na imagem térmica dá para ver um pouquinho aí também dessa dissipação em ação. Muitos testes. Depois de tudo isso, vamos dar uma olhadinha na tabela aí dos quadros por segundo, como é que ficou esse desempenho. Então, olha aí, uma consistência bacana aí no que eu comentei, né? Em torno de 50 a 70% em média no aumento do desempenho. O máximo que a gente registrou foi no Metro Exodus, 78% a mais aí de quadros por segundo, e o mínimo foi no CSGO, também o Minecraft RTX aí com 33%, né? Foi a média do aumento mais baixo. E mais uma vez, eu estou fazendo uma análise aqui relativamente simples, considerando o número de quadros por segundo como referência para o desempenho. Para muitas pessoas é só isso mesmo, mas tem outros fatores aí a serem analisados, por isso que eu deixei os gráficos na tela, para que vocês tirem as suas próprias conclusões. A minha conclusão, né, meu tempo é limitado aqui para esses testes, então estou analisando e estou vendo que no desempenho 4K, sem DLSS, a gente está batendo aí essa média de 50% a 70% a mais no ganho de quadros por segundo, o que curiosamente também condiz com o aumento no preço, né, dessa placa. Lá fora era $1.100, agora $1.700. Aqui no Brasil, R$15 mil. Então a tecnologia ela é bacana, ela é impressionante, mas o preço também é impressionante, né? Tô impressionado. E agora vamos ao DLSS, nós temos aí o novo DLSS 3. Se você está por fora, não sabe o que é, eu explico rapidinho. DLSS é o Deep Learning Super Sampling. Basicamente, se você quer rodar um jogo em 4K, mas a sua placa não está aguentando, o DLSS vai fazer o quê? Ele vai renderizar o jogo em 720p ou 1080p e usar aí o Deep Learning, né, a aprendizagem de máquina, inteligência artificial, para fazer um escalonamento inteligente sem perder tantos detalhes da imagem, te entregando aquela resolução que você está querendo para o seu monitor, 4K, por exemplo, ou 1440p, só que trazendo mais desempenho, porque o render em si do jogo está sendo feito numa resolução mais baixa e aí sendo escalonado. Essa era a funcionalidade, né, como funcionava esse recurso até a segunda geração, que estava presente na série 30. Agora, na série 40, nós temos o DLSS 3, que infelizmente é exclusivo desses modelos, apesar de que ninguém vai me convencer que uma 3090 Ti não seria capaz de rodar isso, mas o DLSS 3 ele é proporcionalmente empolgante, porque além do escalonamento, ele também trabalha criando quadros entre os que já existem, similar àqueles recursos de suavidade de movimento que as TVs já trazem há algum tempo, efetivamente aumentando a taxa de quadros por segundo, porém levantando aí uma preocupação em jogos competitivos, como é que vai ser aí quando a gente tem aquele movimento, né, num jogo de tiro, por exemplo, que você tem que mirar no personagem, e aí de repente ele criou um quadro sem precisão ali no meio e atrapalhou o jogo, né? Então a gente tem que ver. Infelizmente eu não pude testar porque não funcionou em nenhum jogo nesse driver beta que eu testei, mas eu pude testar um pouquinho do ganho do desempenho no 3D Mark. O 3D Mark foi atualizado com o DLSS 3 e eu tenho alguns resultados aí, ó, para vocês verem na tela.
Então, quando a gente compara aí os resultados do DLSS 2 entre a 3090 Ti e a 4090, o que nós vemos é que a base de quadros por segundo também sobe no desempenho, assim como os jogos que nós testamos, né? A gente tem aí de 32 quadros por segundo, um aumento que vai para 57 quadros por segundo, quase o dobro. E aí nós temos um aumento no resultado dos testes de desempenho e qualidade, resultando aí numa média de 70% a mais de quadros por segundo. Isso depois do pós-processamento do DLSS. Agora, ativando o DLSS 3 na 4090, no primeiro teste, sem o DLSS, a gente manteve aí a média, né, 56 quadros por segundo, quase 57, uma variação aí insignificante no teste, mas o resultado depois do processamento foi muito, mas muito superior, batendo aí 244 quadros por segundo no teste de desempenho e 181 quadros por segundo no teste de qualidade. Aí, nesse caso, no teste de desempenho, um aumento de 433% nos quadros por segundo, né? Começou em 56 quadros por segundo, foi para 244. Eu acho que é daí que vem aquela história de 2 a 4 vezes mais desempenho em relação à geração anterior, né? Então esse foi o teste que mais me impressionou, porém, como é um benchmark sintético que está sendo executado ali, eu não estou interagindo, eu não sei se isso atrapalha na jogabilidade, se os quadros que a GPU cria são precisos ou não. É bonito de ver. Sim, até porque o monitor que eu estava testando não chegava em 244 em 4K, né? Mas, enfim, precisamos testar mais, precisamos de drivers finalizados que não travam e não dão tela azul, então aguardem. Bom, então com isso encerramos aqui no vídeo essa parte dos jogos, do Ray Tracing e do DLSS, dois recursos que eu queria testar mais, mas infelizmente por causa das condições a gente ainda não testou. Mas vamos agora aos testes de desempenho gráfico para produtividade. Aí eu rodei outros benchmarks e eu tive uns resultados também muito legais para quem usa a GPU também para trabalhar. Olha aí, nós testamos 3 benchmarks aí do Blender e no caso da produtividade o desempenho foi mais alto do que a gente registrou ali nos jogos, chegando a um aumento de mais de 100% em um dos testes, que é o Monster. O Classroom teve um aumento de 93% e o Junk Shop foi um pouco mais moderado, com um aumento de 62% na pontuação. Já no Octane Bench, que também testa o desempenho gráfico usando a aceleração dos núcleos de Ray Tracing, né, os RT Cores, nós também tivemos um aumento considerável de 81% sem a aceleração do Ray Tracing e 85% com a aceleração do Ray Tracing. Testamos também o V-Ray com aceleração CUDA e também RTX, e o aumento também chegou em quase 100% de desempenho, quase o dobro de desempenho em relação à geração anterior. E por fim, um teste de render no DaVinci Resolve. Eu ainda não pude testar os codecs AV1, não deu tempo de fazer esse teste. Mas olha só, testamos um render clássico aí, H264, usando um preset que a própria NVIDIA forneceu aí pra gente. Tivemos uma redução considerável no tempo de render. Na 3090 Ti o tempo foi de 3 minutos e 8 segundos usando o codec NVENC e na 4090 2 minutos e 2 segundos. 1 minuto nesse teste pode parecer pouco, mas a gente está falando de um render 35% mais rápido, o que não é pouco, é bastante. Faz vezes 10 aí, ó, pensa em horas. Um render aí de 3 horas seria realizado em 2 horas. Aí dá para entender um pouco mais aí do benefício, né, desse ganho no desempenho. Então tá aí a nossa tabela completa dos testes de desempenho gráfico para produtividade, que no geral foram ganhos superiores ao que a gente viu aí nos jogos, que é o que eu esperava da 4090, né, da série 90. Eu acho que quando sair a 4080, aqui é achismo, tá? Mas baseado no que a gente já testou da série 30, nos jogos vai ser um desempenho parecido, mas na produtividade vai ser um pouco inferior, né? Essa é a minha expectativa aí, pelo menos com base nesses testes. E, infelizmente, isso é tudo que eu tenho para contar para vocês hoje. Eu queria ter realizado aí mais testes, eu queria ter colocado outras GPUs também para testar aí no nosso setup, mas por conta do tempo limitado e do fato de eu ser uma pessoa só, até o momento que a gente vai criar o nosso laboratório de testes, é isso que tem para hoje. Desabafo em PB, eu tentei tanto instalar o Flight Simulator Beta para testar o DLSS 3 para voar os aviões em 4K a mais de 100 quadros por segundo, mas não funcionou. Mas eu tentei tanto, ó. Foi sem brincadeira, mais de 5 horas tentando fazer o negócio funcionar. É a vida de quem testa beta.
E antes da minha conclusão, eu queria comentar um pouquinho sobre esse conector PCI Express 5.0. Aliás, uma correção. A RTX 3090 Ti já vinha com esse conector PCI Express 5.0. Como eu não tinha testado essa placa, eu acabei deixando essa informação passar. Mas pelo menos a Founders Edition vinha com esse conector, né? E assim, eu fiz aqui, ó, um cable management, né? Organizei aqui na medida do possível. É importante, né, não fazer uma curva muito brusca com esse conector, porque ele é sensível, ele é delicado, e com certeza eu tirei e coloquei ele mais de 30 vezes. Mas eu fiz isso com cuidado e eu não percebi nenhum dano ao cabo. Então, pelo menos aquela preocupação que o pessoal estava tendo, eu não tive até o momento, sendo bem cuidadoso aí na hora dos testes aqui. Então fica aí só um adendo com relação a isso. E eu comentei também que as fabricantes já estão fazendo fontes e nós recebemos aqui já uma fonte da Cooler Master, que é a V750i Gold, que traz esse novo design, esse layout Gold com esse triângulo dourado aqui. Essa fonte aqui é de 750 watts, então não é para essa GPU, mas ela já é uma das primeiras da Cooler Master que trazem aí o novo conector PCI Express 5.0. Quando você abre a caixa da fonte, tem os cabos ali, você encontra também um cabo conector PCI Express 5.0 para ligar direto na placa de vídeo. E aí esse cabo também está indicado a potência, né? Nesse caso aqui, 300 watts de potência no máximo, ou seja, eu não usaria nem com a 4080, né? Seria mais para uma futura 4070, 4060 e por aí vai. Mas a Cooler Master já está trazendo aí para o mercado nacional outras fontes como essa, com mais potência. E aí você vai ter cabos de 450 no PCI Express, talvez até 600. Não sei, mas as fontes estão chegando e, claro, se você comprar de 4080 para cima, considera fazer o upgrade na fonte. Eu acho que é interessante. As outras, bom, quando a NVIDIA anunciar, a gente vai descobrir. Vai ter testes aqui no canal. Isso se vocês estiverem curtindo os testes. Deixa o like, comenta para eu ter o feedback aí de vocês. Então, chegamos à nossa conclusão com base nesses testes que eu fiz dessa placa. E é o seguinte, o preço tá um absurdo, tá? Me entristece muito que a NVIDIA decidiu subir a escadinha ao invés de substituir a geração atual. Então a série 30 continua, a série 40 tá ali acima custando mais caro. Isso é complicado. Mas quando a gente analisa a tecnologia, realmente o salto é impressionante. A eficiência energética é a coisa mais linda dessa placa, na minha opinião. Aumentando o desempenho muito, como vocês viram aí, chegando numa média consistente de mais de 60% de desempenho nos jogos em 4K em relação à geração anterior, consumindo menos energia e mantendo a temperatura ok. É certo que a gente testou num case aberto aqui, mas foram as duas no mesmo ambiente controlado, temperatura 23 graus, e esta aqui fez um ótimo trabalho. Também é o tamanho, né, desse dissipador. Mas tem aquela questão também, né, é uma MSI contra uma Founders, que eu já expliquei, então não é 100% justo, mas já deu para ter uma noção. E se as outras placas da série 40 manterem esse avanço que a gente está vendo aqui na arquitetura A da Lovelace, que a 4090 trouxe e demonstrou aqui nos nossos testes, então vai ser uma geração bem empolgante aí de GPUs para quem estava aguardando para fazer um upgrade. Estou pensando aí numa 4070, né, com um custo-benefício mais atraente para a galera, uma 4060, até uma 4050, se vier assim, vai ser muito legal com esse salto de desempenho. Mas talvez já esteja sonhando um pouco, né? Vamos ver. Quando as placas saírem, a gente testa e conta para vocês. E também quero saber a conclusão de vocês, os resultados aí dos jogos, vocês viram, né? A gente colocou ali, fizemos questão de colocar os gráficos ali do desempenho nos testes para vocês analisarem uma do lado da outra e também tirarem as suas conclusões. Deixa aí um comentário o que você achou. E também, ó, a gente vai criar um canal só para jogar esses vídeos com os comparativos das GPUs. Eu sei que já tem vários por aí, mas a gente vai fazer de acordo com os pedidos de vocês aqui no Loop Infinito. Esse laboratório de testes vai sair, galera, vai sair. Então assim que tiver, eu vou colocar o link aí na descrição. E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa análise. Deixa aí um comentário também do que você achou. Tô sempre de olho no feedback de vocês para sempre melhorar a qualidade dos nossos vídeos. Vou aprendendo aí junto com vocês. E tô ansioso aí pela 4080, hein? Acho que o meu próximo PC vai ser com uma 4080. E o seu? Qual vai ser? Quero ver as GPUs da AMD também. Intel Arc Limited Edition tá chegando, a gente vai ter vídeo aqui no canal. Fiquem ligados. Vou ficando por aqui por enquanto, vou dormir um pouquinho que tá difícil. BGS também tá acabando e até a próxima. Valeu, galera!